Meu celular não para de vibrar em cima desta mesa pegajosa da lanchonete, e eu fico olhando para a tela como se ela fosse explodir a qualquer momento. 53 chamadas perdidas da minha mãe desde ontem. 53 ligações que eu não atendi porque ainda não sei se tenho coragem de ouvir a voz dela de novo. Não falei com nenhum deles desde que me mandaram embora de casa, desde que gritaram para eu sair e nunca mais voltar. Desde que me chamaram de mentirosa, de destruidora da família, de filha ingrata que não sabia ficar calada, eu era para ser a vilã da história deles. Aquela que estragou 30 anos de casamento com minhas acusações. Então eu fui embora mesmo. Peguei o que coube no meu carro e dirigi até encontrar esta cidade pequena, onde ninguém me conhece e ninguém faz perguntas sobre por que uma moça da minha idade está trabalhando em 2 empregos só para pagar um quarto de pensão. Aqui eu sou só mais uma pessoa tentando sobreviver, sem nome, sem passado, sem família que me odeia. Mas hoje alguma coisa está diferente nessas ligações. Tem um desespero no jeito que elas continuam chegando, uma atrás da outra, que faz meu estômago revirar. Minha mãe nunca liga tanto assim, nem quando está com muita raiva. Ela é mais do tipo que te ignora por semanas sem pestanejar, que consegue te dar gelo até você implorar por perdão. Continuo me convencendo a ignorar, a deixar tocar até a bateria acabar. Mas minhas mãos estão tremendo quando finalmente pego o telefone. Quando atendo, a voz dela me atinge como um tapa na cara. É uma voz quebrada, destruída, nada parecida com a fúria gelada que ouvi quando saí de casa. Ela está chorando, soluçando de um jeito que me deixa completamente perdida porque minha mãe nunca chora na frente de ninguém. Nunca demonstra fraqueza. Nunca deixa ninguém ver que está sofrendo de verdade. Mas agora ela está despedaçada do outro lado da linha, e eu não sei o que fazer com isso. É sobre seu pai. Ela consegue falar entre os soluços, e meu mundo para de girar nesse exato momento. Ele sumiu, ela continua. Simplesmente desapareceu sem deixar rastro. Levou dinheiro, documentos, roupas, tudo o que conseguiu carregar e foi embora durante a madrugada. Deixou apenas uma carta em cima da cama, uma carta que ela não consegue entender direito. Meu coração dispara porque eu sei que esse homem é capaz de qualquer coisa quando se sente encurralado. Sei que ele é impulsivo, perigoso quando acha que perdeu o controle da situação. E de repente, todas as magoas, toda a raiva, todo o ressentimento que carregava comigo simplesmente desaparecem. Porque por mais que eles tenham me machucado, por mais que tenham me expulsado e me tratado como inimiga, eles ainda são minha família. E agora estão em perigo. Meu primeiro impulso é desligar o telefone e fingir que essa ligação nunca aconteceu. Eles me expulsaram, me humilharam, me culparam por algo que nem era totalmente minha culpa. Me fizeram sentir como se eu fosse um monstro por ter descoberto a verdade, por ter ousado confrontar mentiras que estavam destruindo nossa família há anos. Mas a palavra desapareceu não sai da minha cabeça. Fica ecoando como um alarme que não para de tocar. Eu conheço meu pai melhor do que qualquer um. Sei como ele reage quando se sente pressionado. Sei que ele é capaz de tomar decisões extremas, perigosas, sem pensar nas consequências. E mesmo depois de tudo que aconteceu, mesmo depois de ter sido tratada como a pior pessoa do mundo, ainda me preocupo com ele. Ainda me preocupo com todos eles. Então faço algo que jurei que nunca faria. Pego minhas poucas coisas, pago a conta da pensão que estava devendo e entro no meu carro. Estou voltando para a cidade que prometi nunca mais pisar, para a casa onde não sou mais bem-vinda, para enfrentar pessoas que me odeiam. Mas não posso deixar isso passar. Não posso fingir que não me importo quando sei que posso ajudar. Mesmo que isso signifique abrir feridas que ainda não cicatrizaram, mesmo que signifique enfrentar olhares de desprezo e acusações. Porque no fundo, por baixo de toda a mágoa e ressentimento, eles ainda são minha família. E família a gente não abandona, mesmo quando ela te abandona primeiro. A viagem de volta para casa parece durar uma eternidade, mesmo sendo apenas 3 horas de estrada. Cada quilômetro que passo me traz mais ansiedade, mais dúvidas sobre se estou fazendo a coisa certa. Minhas mãos estão suando no volante e meu coração bate tão forte que posso sentir o pulso no pescoço.
Passo por lugares conhecidos, lanchonetes onde parava com meus pais quando era criança, postos de gasolina onde meu pai sempre comprava bala de menta para o hálito. Memórias que antes me traziam conforto agora só me deixam mais nervosa. Porque sei que quando chegar lá, o clima não vai ser de reencontro feliz ou reconciliação emotiva. Vai ser de velório, de tragédia, de família despedaçada tentando juntar os cacos. E eu vou ser a filha que sumiu, que abandonou todo mundo na hora mais difícil, mesmo tendo sido expulsa. Vou ser julgada de novo, olhada com desconfiança, questionada sobre meus motivos para voltar. Eles vão achar que estou aproveitando a situação, que vim aqui para me vingar ou para dizer que estava certa o tempo todo. Mas a verdade é que só estou com medo. Medo do que posso encontrar quando chegar. Medo do estado emocional da minha mãe. Medo de descobrir que meu pai fez alguma besteira irreversível. E mais que tudo, medo de que seja tarde demais para consertar o que está quebrado entre nós. Quando finalmente chego na rua da minha infância, tudo parece menor do que eu lembrava. As casas parecem mais velhas, as árvores mais altas, a calçada mais esburacada. É estranho como um mês longe pode mudar nossa perspectiva sobre lugares que achávamos que conhecíamos de cor. Estaciono em frente ao portão verde que meu pai pintou no último verão, antes de tudo desmoronar, antes de eu descobrir os segredos que ele guardava, antes da briga que destruiu nossa família. Posso ver movimento pela janela da sala, sombras passando de um lado para o outro, e reconheço a silhueta da minha irmã mais nova caminhando nervosamente. Ela sempre faz isso quando está ansiosa. Fica andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Respiro fundo antes de sair do carro, tentando me preparar mentalmente para o que vem pela frente. Tento ensaiar na cabeça o que vou dizer. Como vou explicar minha presença depois de ter sumido por tanto tempo? Mas todas as palavras que penso soam falsas, vazias, inadequadas para a situação. Como você explica que volta para ajudar pessoas que te expulsaram? Como você oferece apoio para quem te virou as costas? Não sei se vou ser recebida com alívio, raiva ou uma mistura confusa dos dois. Só sei que não posso mais ficar longe, não quando eles estão passando por isso. Quando toco a campainha, sinto que minhas pernas vão falhar a qualquer momento. Ouço passos do outro lado da porta, vozes abafadas, alguém perguntando quem é. Minha irmã abre a porta e me encara por alguns segundos sem falar nada, como se não conseguisse acreditar que estou realmente ali. Seus olhos estão vermelhos e inchados de tanto chorar. Ela parece ter envelhecido anos neste último mês. Ela sempre foi a mais sensível da família, a que sofria mais com conflitos e brigas. Ver ela assim quebra meu coração, porque sei que ela ficou no meio de tudo, tendo que escolher lados numa guerra que não deveria existir. Posso ouvir minha tia chorando na cozinha. Reconheço o som do choro dela mesmo de longe. Sempre foi assim nas crises familiares. Minha tia aparecia para dar apoio e acabava sofrendo junto com todo mundo. Minha mãe está sentada no sofá da sala, de costas para a porta, e nem se vira quando entro. Sei que ela sabe que sou eu, mas ainda não consegue me olhar nos olhos. O clima da casa é pesado, carregado, como se alguém tivesse morrido de verdade. Todas as cortinas estão fechadas, a televisão está desligada, e um silêncio sufocante toma conta de tudo. É como se a vida tivesse parado quando meu pai desapareceu, como se nada mais importasse além de encontrá-lo. Minha irmã finalmente me abraça, e posso sentir ela tremendo nos meus braços, tentando segurar o choro. É nesse momento que percebo que fiz a escolha certa ao voltar, mesmo sabendo que vai ser difícil para todos nós. Minha mãe finalmente se vira para me olhar, quando minha irmã fecha a porta atrás de mim. Seus olhos estão fundos, sem brilho, como se toda a vida tivesse sido sugada dela de uma vez. Ela parece ter envelhecido 10 anos neste último mês, com rugas que eu nunca tinha notado antes, e cabelos despenteados de um jeito que não é normal nela. Minha mãe sempre foi vaidosa, sempre se arrumava mesmo para ir ao mercado, mas agora está usando o mesmo pijama há dias pelo cheiro. Ela me estuda por alguns segundos como se estivesse tentando decidir se estou realmente ali ou se é só uma alucinação causada pelo estresse.
Posso ver lágrimas se formando nos seus olhos, mas ela não deixa escapar, sempre tentando manter o controle mesmo nas piores situações. É uma característica dela que sempre me irritou. Essa necessidade de parecer forte quando todo mundo pode ver que está despedaçada. Mas hoje, entendo que talvez seja a única forma dela de não desmoronar completamente. Ela abre a boca para falar alguma coisa, mas nenhum som sai, como se as palavras estivessem presas na garganta. Minha tia aparece na porta da cozinha, limpando as mãos no avental, e me olha com uma mistura de surpresa e alívio. Ela sempre foi a mediadora da família, aquela que tentava manter todo mundo unido mesmo quando tudo estava caindo aos pedaços. O silêncio é tão pesado que posso ouvir o relógio da parede marcando os segundos, cada tique soando como uma bomba prestes a explodir. Finalmente minha mãe sussurra meu nome, e há tanto sofrimento na voz dela que sinto meu peito apertar. Ela se levanta devagar do sofá, como se cada movimento causasse dor física, e caminha até uma mesinha ao lado da televisão. Pega um envelope amassado e me entrega com mãos trêmulas, sem conseguir manter contato visual por mais de alguns segundos. A carta está aberta. Obviamente já foi lida várias vezes, e posso ver manchas que parecem ser de lágrimas no papel. A letra é do meu pai. Reconheço a caligrafia meio torta que ele sempre teve, as letras grandes e desorganizadas que ele usava quando estava nervoso. Meu coração dispara antes mesmo de começar a ler, porque sei que o que está escrito ali vai mudar tudo de novo. As primeiras linhas são normais, ele falando sobre não conseguir mais viver com mentiras, sobre ter machucado pessoas que ama. Mas quando chego no meio da carta, uma frase me deixa completamente gelada e faz minha mão tremer tanto que quase deixo o papel cair. Eu sei o que você descobriu, e não consigo mais viver com isso. Está escrito bem no centro da folha, sublinhado várias vezes como se ele quisesse ter certeza de que alguém entenderia. Olho para minha mãe e vejo que ela está me observando, esperando alguma reação, alguma explicação que ela ainda não conseguiu decifrar. Elas ainda não sabem de nada. Ainda acham que a briga foi só uma discussão boba entre pai e filha. Ainda não entendem que há muito mais por trás de tudo isso. E agora sou eu quem tem que decidir se vou contar a verdade ou se vou continuar protegendo um homem que me jogou debaixo do ônibus para salvar a própria pele. A verdade que descobri há mais de um mês volta à minha mente como uma avalanche que eu não consigo parar. Foi numa quinta-feira à tarde, quando cheguei em casa mais cedo do trabalho e encontrei meu pai no escritório dele, muito nervoso ao telefone. Ele estava falando baixo, sussurrando coisas como meu amor e sinto sua falta, palavras que definitivamente não eram para minha mãe porque ela estava no quintal estendendo roupa. Quando me viu, ele desligou rapidamente e ficou vermelho, gaguejando uma desculpa sobre ser um cliente importante que estava passando por divórcio. Mas alguma coisa no jeito dele me incomodou, uma ansiedade que não era normal. Então comecei a prestar mais atenção nos detalhes. Nos finais de semana, quando ele saía sozinho, dizendo que ia encontrar amigos. Nas ligações que ele atendia do lado de fora de casa. No dinheiro que sumia da conta e que ele justificava como gastos com trabalho. Durante 2 semanas, fiquei observando, juntando pistas, tentando convencer a mim mesma de que estava imaginando coisas. Até que um dia peguei o celular dele esquecido em cima da mesa e vi as mensagens. Conversas com uma mulher chamada Letícia, fotos de um menino pequeno que chamava meu pai de papai, transferências de dinheiro regulares, planos para se encontrar. Era uma segunda família completa. Um filho de 7 anos que ele sustentava há 8 anos. Uma vida paralela que ele mantinha escondida de todas nós. O pior de tudo é que nas mensagens ele falava sobre nós como se fôssemos um peso, um obstáculo para a felicidade dele com a família verdadeira. Quando confrontei meu pai com as provas, ele entrou em pânico total e começou a inventar desculpas cada vez mais absurdas. Primeiro disse que era só uma amizade, depois que estava ajudando uma conhecida necessitada, depois que o menino não era filho dele. Mas as evidências eram claras demais. As datas batiam perfeitamente. As fotos mostravam uma semelhança óbvia entre ele e a criança. Ele finalmente admitiu tudo.
mas pediu para eu não contar nada para minha mãe. Disse que estava tentando terminar o relacionamento e que não queria destruir nossa família. Eu estava furiosa, devastada, sentindo como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Não conseguia entender como ele tinha sido capaz de viver essa mentira por tanto tempo, olhando nos olhos da minha mãe todos os dias e fingindo ser um marido fiel. Durante uma semana tentei convencê-lo a contar a verdade sozinho. Dei várias oportunidades para ele fazer a coisa certa. Mas ele sempre arrumava uma desculpa para adiar. Sempre prometia que ia resolver tudo na próxima semana. Foi quando minha mãe entrou no quarto bem na hora que eu estava mostrando as fotos para ele, exigindo uma explicação definitiva. Ele entrou em desespero e me acusou de estar inventando tudo. Disse que eu estava tentando destruir a família por ciúme e inveja. Minha mãe acreditou nele na hora, como sempre fazia. E os dois me atacaram juntos como se eu fosse uma criminosa. Me chamaram de mentirosa, de perturbada, de filha ingrata que não sabia respeitar os pais. E eu saí de casa naquele mesmo dia, carregando o peso de um segredo que ninguém queria ouvir. Olho para minha mãe e vejo que ela ainda está esperando uma resposta, tentando entender o que aquela frase na carta significa. Minha irmã se aproxima e lê por cima do meu ombro, franzindo a testa com confusão. É óbvio que elas não fazem ideia do que descobri. Ainda acham que tudo foi uma briga boba que saiu de controle. Durante um mês inteiro, elas viveram achando que eu era a vilã da história, que tinha criado problemas do nada só para causar drama. E meu pai deixou que pensassem isso. Preferiu que me odiassem a ter que assumir a responsabilidade pelos próprios erros. Parte de mim quer gritar a verdade agora mesmo. Mostrar para elas quem realmente é o culpado por nossa família estar destruída. Mas outra parte ainda hesita, porque sei que o que vou falar vai acabar com a imagem que minha mãe tem do homem com quem viveu 30 anos. Vai destruir tudo o que ela acreditava sobre o casamento, sobre a família, sobre a vida que construíram juntos. E mesmo depois de tudo que me fizeram passar, mesmo depois de terem me expulsado e me tratado como inimiga, ainda me preocupo com o sofrimento dela. Porque eu sei como é descobrir que a pessoa que você mais confia no mundo é capaz de mentir no seu rosto por anos seguidos. Sei como é sentir que sua vida inteira foi construída em cima de uma farsa, que você foi feita de idiota por alguém que jurava te amar. É uma dor que não desejo nem para meu pior inimigo, quanto mais para minha própria mãe. Mas quando olho ao redor e vejo o estado de desespero que todas estão, percebo que não posso mais carregar esse fardo sozinha. Elas merecem saber a verdade, mesmo que doa, mesmo que mude tudo para sempre. Porque a mentira já causou dano suficiente, já destruiu nossa família uma vez, e não posso deixar que continue destruindo pelo resto das nossas vidas. Respiro fundo e começo a falar, devagar, escolhendo cada palavra com cuidado. Conto sobre as mensagens que encontrei, sobre a segunda família, sobre o menino que chama meu pai de papai há 8 anos. Mostro as provas que ainda tenho salvas no meu celular, as fotos, as transferências de dinheiro, as conversas amorosas. Cada palavra que falo é como uma facada no silêncio da sala, e posso ver o rosto da minha mãe mudando gradualmente de confusão para choque, de choque para horror. Minha irmã solta um grito abafado e cobre a boca com as mãos, como se não conseguisse acreditar no que está ouvindo. Minha tia deixa escapar um suspiro longo e se apoia na parede, como se as pernas não conseguissem mais sustentá-la. E minha mãe apenas me olha fixamente, processando cada informação, tentando reorganizar 30 anos de memórias com essa nova perspectiva. Quando termino de falar, o silêncio que se segue é ainda mais pesado que o anterior, carregado de uma tristeza profunda e de uma raiva que está começando a brotar. É o silêncio de quem acabou de descobrir que sua vida inteira foi uma mentira e que a filha que expulsou de casa estava tentando protegê-la o tempo todo. O que acontece depois é algo que nunca vou esquecer pelo resto da vida. Minha mãe fica parada por uns segundos que parecem horas, processando tudo o que acabei de contar. E então explode de uma forma que nunca tinha visto antes. Ela grita, chora, joga um copo na parede com tanta força que os cacos se espalham por toda a sala.
Xinga meu pai com palavras que nunca imaginei que soubesse. Chama ele de nomes que mostram uma raiva acumulada que talvez já existisse há anos. Minha irmã sai correndo para o quarto, não conseguindo lidar com toda aquela emoção de uma vez só. Minha tia tenta acalmar minha mãe, mas ela não quer ser consolada. Quer extravasar anos de humilhação e traição que acabou de descobrir. É como se uma represa tivesse arrebentado e toda a água represada por décadas estivesse saindo de uma vez. Ela fala sobre sinais que ignorou, sobre desconfianças que abafou, sobre mentiras que engoliu porque queria acreditar que tinha um casamento feliz. E eu fico ali, imóvel, assistindo minha família se despedaçar pela segunda vez em 2 meses, sabendo que desta vez foi minha decisão que causou tudo isso. Mesmo sabendo que era a coisa certa a fazer, ainda me sinto culpada por ter sido a mensageira de notícias tão devastadoras. É uma sensação horrível ser responsável por destruir a ilusão de felicidade de alguém, mesmo quando essa ilusão é baseada em mentiras. Mas ao mesmo tempo, sinto um alívio estranho, como se um peso gigantesco tivesse saído dos meus ombros depois de carregar esse segredo por tanto tempo. Depois de quase 1 hora de choro e gritos, minha mãe se acalma um pouco e se vira para mim com os olhos vermelhos e inchados. Por alguns segundos, ela apenas me observa, como se estivesse me vendo pela primeira vez na vida. E então sussurra as palavras que eu nunca pensei que ouviria dela. Me perdoa, ela diz. E a voz sai tão baixa que quase não consigo ouvir. Me perdoa por ter duvidado de você, por ter te expulsado, por ter acreditado nas mentiras dele em vez de confiar na minha própria filha. Ela coloca a cabeça no meu ombro e começa a chorar de novo. Mas agora é um choro diferente, mais suave, carregado de arrependimento e culpa. Minha irmã volta para a sala e se junta ao nosso abraço, pedindo desculpas por ter ficado do lado dos nossos pais sem nem questionar minha versão dos fatos. Minha tia também se aproxima e coloca a mão no meu braço, dizendo que sempre desconfiou que havia mais coisa por trás daquela briga toda. É estranho como um momento pode mudar completamente a dinâmica de uma família. 1 hora eu era a filha rejeitada, a causadora de problemas, a pessoa que não tinha lugar naquela casa. E agora sou vista como alguém que tentou proteger a família, que sofreu sozinha para evitar causar dor aos outros. Pela primeira vez em meses, sinto que posso chamar essas pessoas de família de novo, que existe uma possibilidade real de reconstruir o que foi quebrado. E mesmo com toda a dor e confusão do momento, sinto um pedaço da mágoa que carregava comigo se dissolver lentamente, como gelo derretendo no sol. Com a verdade finalmente revelada, o foco de toda a família muda completamente. Não somos mais inimigos brigando por versões diferentes da história. Agora somos todas vítimas do mesmo homem que nos enganou durante anos. E isso nos une de uma forma que não esperava, criando uma aliança que não existia há muito tempo. Minha mãe assume uma postura determinada que nunca tinha visto nela antes, como se descobrir a verdade tivesse acordado uma força interior que estava adormecida. Ela quer encontrar meu pai não para perdoar ou reconciliar, mas para que ele assuma a responsabilidade pelo que fez e devolva o dinheiro que levou. Porque além de ter uma segunda família, ele também esvaziou a conta poupança que elas tinham para emergências, deixando minha mãe em uma situação financeira complicada. São quase 15 mil reais que simplesmente desapareceram junto com ele. Dinheiro que minha mãe economizou trabalhando como costureira por anos. E pela primeira vez desde que voltei, sinto que tenho um papel importante a desempenhar. Não sou mais a filha problemática que causa confusão. Sou alguém que pode ajudar a resolver essa situação. Conheço meu pai melhor que qualquer uma delas. Sei como ele pensa. Sei onde ele pode ter ido. E mais importante, sei que ele vai me escutar de um jeito que talvez não escute as outras. Porque no fundo, mesmo depois de tudo, ainda existe uma conexão entre nós que não foi completamente quebrada. E se alguém pode convencê-lo a voltar e assumir as consequências dos próprios atos, essa pessoa sou eu. Passo o resto da tarde ligando para todos os lugares que consigo lembrar. Bancos onde ele tinha conta, amigos antigos que talvez tenham tido notícias dele,
até o local de trabalho dele para ver se alguém sabe alguma coisa. Mas é como se ele tivesse simplesmente evaporado, deixando apenas rastros financeiros de dinheiro sendo retirado de caixas eletrônicos. As únicas pistas que temos são as transações bancárias que mostram ele sacando dinheiro em cidades cada vez mais distantes, sempre se movendo para o sul. Minha irmã ajuda procurando nas redes sociais dele, tentando ver se postou alguma coisa ou se fez check-in em algum lugar. Minha tia liga para parentes distantes que ele talvez tenha procurado para pedir ajuda ou um lugar para ficar. Mas todas as tentativas levam a becos sem saída. Há pessoas que não sabem de nada ou não querem se envolver. É frustrante sentir que estamos sempre um passo atrás, seguindo rastros frios que não levam a lugar nenhum. Até que de repente me lembro de uma coisa que ele sempre falava quando estava estressado ou com problemas. Sempre dizia que se um dia tudo desse errado, ia sumir no litoral, ia para um lugar onde ninguém pudesse encontrá-lo. E então me lembro de um hotel específico, um lugar velho e simples onde ele levava a nossa família quando éramos pequenas. Um lugar no litoral norte que ele sempre dizia que era seu refúgio, onde se sentia em paz. Se ele realmente quis desaparecer do mundo, é muito provável que tenha ido para lá. Pego as chaves do meu carro e aviso que vou sozinha, que preciso tentar essa última possibilidade antes de darmos a situação como perdida. A viagem até o litoral leva quase 4 horas, e conforme me aproximo do destino, fico cada vez mais nervosa sobre o que vou encontrar. Não falei com meu pai desde aquele dia terrível quando me acusou de estar mentindo, e não sei como ele vai reagir ao me ver. Talvez fique com raiva, talvez tente fugir de novo, talvez nem queira conversar comigo. Mas também é possível que esteja esperando por isso, que no fundo queira ser encontrado para poder finalmente parar de correr. O hotel é exatamente como eu lembrava da infância, pequeno e simples, com vista para o mar e um ar nostálgico que sempre me deixava melancólica. O dono é o mesmo de 15 anos atrás, um senhor de cabelos brancos que me reconhece na hora e pergunta pela família. Quando mostro a foto do meu pai no celular, ele hesita por alguns segundos, olhando ao redor como se estivesse verificando se alguém pode ouvi-lo. Confirma que meu pai está hospedado ali há 1 semana, sempre sozinho, quase não sai do quarto exceto para as refeições. Está no quarto 12, o mesmo que sempre ficávamos quando vínhamos em família. E isso me dá uma pontada no peito porque sei que ele escolheu esse lugar propositalmente. Não é coincidência, é nostalgia. É ele tentando se conectar com uma época mais feliz da nossa família. Subo as escadas com o coração disparado, ensaiando mentalmente o que vou dizer, tentando me preparar para qualquer reação que ele possa ter. Mas quando bato na porta e ele atende, todas as palavras que tinha preparado simplesmente somem da minha cabeça. Ele parece ter envelhecido 10 anos numa semana, com olheiras profundas, barba por fazer, roupas amarrotadas que claramente não foram trocadas há dias. É como olhar para um fantasma da pessoa que eu conhecia, alguém que foi sugado de dentro para fora pelo peso da culpa e do arrependimento. Quando me vê, ele para completamente na porta, como se não conseguisse acreditar que estou realmente ali. Eu sabia que seria você, ele diz depois de alguns segundos, e há uma tristeza na voz dele que nunca tinha ouvido antes. Não é a raiva ou o desespero daquele dia quando brigamos. É uma resignação profunda, como se ele soubesse que esse momento ia chegar eventualmente. Entramos no quarto em silêncio e posso ver que ele mal mexeu nas próprias coisas. A mala ainda está fechada, as roupas de cama nem foram bagunçadas, como se ele estivesse apenas esperando ali sem realmente viver. Ele se senta na cama e coloca a cabeça nas mãos, respirando fundo antes de começar a falar. Conta sobre como se odeia por tudo que fez, sobre como a segunda família começou como uma aventura e foi crescendo até virar uma segunda vida que ele não sabia como abandonar. Fala sobre como me culpou naquele dia por puro desespero, porque não conseguia aceitar que tinha sido descoberto depois de tanto tempo escondendo tudo. E termina dizendo que eu sempre fui a única que realmente o conhecia, que via através das máscaras que ele usava com todo mundo. É uma conversa dolorosa, carregada de arrependimento e culpa, mas também necessária, porque finalmente estamos falando a verdade um para o outro,
Sem mentiras, sem jogos, sem tentativas de manipulação. O que mais me choca na nossa conversa é perceber como meu pai estava perdido há anos, vivendo uma vida dupla que ele mesmo não conseguia mais controlar. Ele fala sobre noites sem dormir, sobre a ansiedade constante de ser descoberto, sobre como foi se afundando cada vez mais nas mentiras até chegar num ponto onde não sabia mais como sair. A segunda família não foi planejada. Começou como um caso extraconjugal que deveria ter sido passageiro, mas quando a mulher engravidou, ele se sentiu obrigado a assumir responsabilidades. Durante 8 anos, manteve 2 vidas paralelas, sustentando 2 casas, inventando desculpas para explicar ausências, criando histórias cada vez mais elaboradas para manter as 2 famílias separadas. E o mais triste é que ele não era feliz em nenhuma das 2 situações. Vivia numa angústia constante de estar traindo a confiança de pessoas que amava. Quando confrontei ele com as provas, foi como se seu mundo tivesse desabado de uma vez, porque sabia que não ia conseguir manter as mentiras por muito mais tempo. A culpa que ele demonstra é genuína. Posso ver nos olhos dele que está realmente arrependido, mas isso não apaga os anos de engano e traição. Não justifica ter me usado como bode expiatório quando foi descoberto, nem ter deixado que minha mãe me expulsasse de casa para proteger os próprios segredos. Ainda estou com raiva, ainda me sinto traída, mas também consigo entender um pouco da confusão mental que o levou a tomar decisões tão destrutivas. É complicado equilibrar a empatia com a necessidade de justiça, de que ele assuma as consequências dos próprios atos. Quando ele diz que quer voltar para casa e tentar consertar tudo, deixo claro que não é uma decisão que cabe a mim. Não sou eu quem vai perdoar ou não perdoar. Não sou eu quem decide se ele merece uma segunda chance. Essas são escolhas que minha mãe precisa fazer sozinha, depois de muito tempo para processar tudo o que descobriu. O que posso exigir dele é honestidade total, que pare de mentir e manipular, que assuma a responsabilidade pelos próprios erros. E mais importante, que devolva o dinheiro que levou, porque minha mãe vai precisar desse dinheiro para reconstruir a vida dela, seja com ele ou sem ele. Ele promete que vai devolver cada centavo, que só pegou porque estava desesperado e não sabia como sustentar 2 famílias sem revelar a verdade. Promete também que vai terminar definitivamente o relacionamento com a outra mulher, que vai assumir apenas a responsabilidade financeira com o filho, mas sem manter o envolvimento amoroso. São promessas bonitas, mas não sei se posso acreditar nelas depois de tudo o que aconteceu. Confiança é algo que se constrói ao longo de anos e se destrói em segundos, e vai levar muito tempo para ele reconquistar a confiança de qualquer uma de nós. O que posso fazer é dar a ele a oportunidade de tentar, de voltar para casa e enfrentar as consequências dos próprios atos. Mas deixo claro que se ele mentir novamente, se tentar manipular a situação ou fazer qualquer uma de nós de idiota de novo, eu mesma vou garantir que ele perca tudo que ainda tem. É uma ameaça séria, e ele entende que desta vez não há mais espaço para jogos ou meias-verdades. A viagem de volta para casa é tensa e silenciosa, com meu pai no banco do passageiro, olhando pela janela, e eu tentando organizar os pensamentos sobre tudo o que aconteceu. Não é uma reconciliação, não é um final feliz onde tudo volta ao normal magicamente. É apenas o começo de um processo longo e doloroso de tentar reconstruir algo que foi completamente destruído. Ele vai ter que enfrentar minha mãe e assumir todo o sofrimento que causou. Vai ter que explicar 8 anos de mentiras e traição. Vai ter que convencer ela de que mudou de verdade, que não vai haver mais segredos ou vidas paralelas. E não sei se ele vai conseguir, porque a confiança que foi quebrada talvez nunca possa ser completamente restaurada. Minha mãe é uma mulher forte, mas também orgulhosa, e não sei se ela vai conseguir perdoar uma traição tão profunda e duradoura. O que sei é que pelo menos agora não há mais mentiras entre nós. Não há mais segredos que podem explodir e destruir tudo de novo. Tudo está na mesa, todas as cartas estão abertas. E cada uma pode decidir como quer seguir em frente. É assustador e libertador ao mesmo tempo, porque finalmente podemos lidar com a realidade em vez de viver numa fantasia construída em cima de mentiras. E mesmo que seja doloroso,
Prefiro uma verdade difícil a uma mentira confortável, porque mentiras sempre acabam sendo descobertas. Sempre causam mais dano quanto mais tempo ficam escondidas. E nossa família já sofreu o suficiente por causa de segredos que deveriam ter sido revelados há muito tempo. Quando chegamos em casa, posso ver minha mãe pela janela da sala, andando de um lado para o outro como fazia quando estava muito nervosa. Ela nos vê estacionando e para no meio da sala, como se estivesse se preparando mentalmente para o confronto que estava por vir. Não sei o que ela está sentindo neste momento, se é raiva, tristeza, alívio por ele ter voltado, ou uma mistura confusa de tudo isso. Meu pai respira fundo antes de sair do carro, como se estivesse se preparando para a conversa mais difícil da vida dele. E talvez seja mesmo, porque desta vez não há como fugir, não há como inventar desculpas ou jogar a culpa em outras pessoas. Ele vai ter que olhar nos olhos da mulher que enganou durante 8 anos e encontrar palavras para explicar o inexplicável. Entramos juntos, e o silêncio que se segue é carregado de uma tensão que parece ocupar todo o espaço da casa. Minha irmã e minha tia estão na sala também, todas olhando para ele como se estivessem vendo um estranho. Ele fica parado na porta por alguns segundos, procurando as palavras certas, e então faz algo que nunca imaginei que veria. Cai de joelhos na frente da minha mãe e começa a chorar, pedindo perdão de uma forma tão desesperada que até eu fico emocionada. Não é um choro manipulativo ou calculado. É o desespero genuíno de alguém que finalmente entendeu a dimensão do que perdeu. Minha mãe não responde imediatamente. Apenas o olha com uma expressão que mistura dor, raiva e uma tristeza profunda que parece vir de muito tempo atrás. O que acontece depois surpreende a todos nós. Minha mãe não grita, não o expulsa de casa, não faz nenhuma das coisas dramáticas que eu esperava. Ela apenas o olha por um longo tempo, como se estivesse vendo ele pela primeira vez na vida, tentando reconciliar o homem que conheceu há 30 anos com a pessoa que descobriu ser capaz de tamanhas mentiras. Depois de vários minutos em silêncio, ela simplesmente vira as costas e sobe para o quarto, deixando ele ali de joelhos no meio da sala. Não é rejeição nem aceitação. É apenas uma necessidade de processar tudo sozinha, de ter tempo para organizar os próprios sentimentos, sem a pressão de ter que reagir na hora. E, de certa forma, essa reação é mais poderosa que qualquer grito ou drama, porque mostra que ela está no controle da situação. Ela não vai tomar decisões por impulso ou emoção. Vai pensar cuidadosamente sobre o que quer fazer com o resto da vida dela. Meu pai se levanta devagar e se senta no sofá, entendendo que vai ter que esperar, que não pode forçar perdão ou reconciliação. Minha irmã olha para ele com uma mistura de raiva e decepção, mas também se retira para o próprio quarto, deixando claro que não está pronta para conversar. E minha tia apenas balança a cabeça e volta para a cozinha, provavelmente para preparar algo para comer, porque é assim que ela lida com crises familiares. Fico sozinha com ele na sala, e pela primeira vez desde que voltamos, conseguimos ter uma conversa mais normal, sem a carga emocional pesada dos últimos dias. Falamos sobre coisas práticas, sobre como ele vai devolver o dinheiro, sobre como vai organizar as questões legais com a outra família, sobre os passos concretos que precisa tomar para começar a reparar o dano que causou. Conforme o dia vai passando, a atmosfera da casa começa a mudar gradualmente. Não é que tudo volta ao normal, mas há uma sensação de que estamos todos tentando encontrar uma nova forma de conviver com essa realidade. Minha irmã desce para jantar e conversa educadamente com meu pai, sem intimidade, mas também sem hostilidade aberta. Minha mãe aparece na cozinha para comer alguma coisa e não sai correndo quando o vê, embora também não inicie nenhuma conversa. São pequenos sinais de que talvez seja possível reconstruir algum tipo de relacionamento familiar, mesmo que seja muito diferente do que tínhamos antes. Decidimos fazer o jantar juntos, uma atividade simples que sempre foi importante na nossa família. Não falamos sobre os problemas ou sobre o futuro. Apenas cozinhamos e conversamos sobre coisas banais, como se estivéssemos tentando lembrar como é ser uma família normal. Minha irmã coloca uma música que costumávamos ouvir quando éramos mais novas.
e por alguns momentos quase conseguimos fingir que nada mudou. Quase conseguimos nos sentir como as pessoas que éramos antes de tudo desmoronar. É estranho como gestos simples podem ter tanto significado em momentos de crise, como coisas básicas como comer juntos ou ouvir música podem servir de ponte para reconectar pessoas que se afastaram. E mesmo sabendo que ainda há muito trabalho pela frente, que a confiança vai levar anos para ser reconstruída, sinto que demos o primeiro passo importante, porque hoje, pela primeira vez em meses, não somos inimigos divididos por versões diferentes da verdade. Somos uma família machucada tentando encontrar um caminho para seguir em frente. Passamos o resto da noite na sala, assistindo televisão sem prestar muita atenção no que estava passando, apenas aproveitando a sensação estranha de estar todos no mesmo ambiente sem brigas ou tensão extrema. Meu pai fica quieto na maior parte do tempo, ainda processando tudo o que aconteceu, mas de vez em quando faz um comentário ou ri de alguma coisa engraçada na televisão. São pequenos momentos de normalidade que me dão esperança de que talvez seja possível reconstruir alguma coisa. Minha mãe se senta do outro lado da sala, longe dele, mas pelo menos está no mesmo espaço, o que já é um progresso considerando que algumas horas atrás ela não conseguia nem olhar para ele. Quando minha irmã comenta sobre uma memória da infância relacionada a um filme que estamos assistindo, todos rimos juntos. E por um segundo, é como se os últimos meses fossem apenas um pesadelo ruim. Claro que a realidade volta logo em seguida, mas esses momentos são importantes porque nos lembram de que existe algo que vale a pena ser salvo nesta família. Existe história, existe amor, existem anos de memórias boas que não podem ser apagadas por causa dos erros recentes. E mesmo que nunca voltemos a ser exatamente o que éramos antes, talvez possamos construir algo novo, algo baseado na honestidade em vez de mentiras. Quando finalmente vamos dormir, cada um para seu quarto, há uma sensação de que algo mudou. Não resolvemos todos os problemas, não curamos todas as feridas, mas começamos o processo de cura. E às vezes isso é tudo que podemos fazer, dar um passo de cada vez na direção certa. O que mais me marca neste dia é perceber como somos capazes de nos adaptar a situações que pareciam impossíveis. Algumas horas atrás eu não conseguia imaginar como seria estar na mesma casa que meu pai de novo. Como seria olhar para ele depois de tudo que aconteceu? E agora estou aqui, não completamente reconciliada, mas pelo menos disposta a tentar. Aprendi que perdoar não significa esquecer ou fingir que nada aconteceu. Significa escolher não deixar a mágoa controlar o resto da sua vida. Significa dar a pessoas que erraram a chance de mostrar que podem mudar, mesmo sabendo que talvez não consigam. É uma escolha arriscada, porque abre a possibilidade de ser machucada de novo, mas também abre a possibilidade de reconstruir relacionamentos que pareciam perdidos para sempre. E mesmo que não dê certo, mesmo que meu pai volte a mentir ou minha mãe não consiga perdoar, pelo menos tentamos. Pelo menos demos uma chance para o amor vencer o orgulho e a mágoa. Durmo nesta noite na minha antiga cama, no meu antigo quarto, sentindo pela primeira vez em meses que posso chamar este lugar de lar de novo. Não é o mesmo lar de antes, carrega as cicatrizes de tudo o que aconteceu, mas é meu lar mesmo assim. E talvez isso seja suficiente para começar uma nova fase das nossas vidas. Uma fase baseada na verdade em vez de ilusões, no perdão em vez de vingança, na esperança em vez de ressentimento. Acordo no dia seguinte com uma sensação estranha de paz que não sentia há muito tempo. Não é que todos os problemas foram resolvidos magicamente durante a noite, mas há algo diferente no ar da casa, uma leveza que não existia ontem. Desço para a cozinha e encontro minha mãe preparando café. Uma atividade rotineira que sempre foi especial na nossa família. Ela me oferece uma xícara sem falar muito, mas há um sorriso pequeno que não estava lá ontem. Meu pai aparece alguns minutos depois, hesitante, como se não tivesse certeza de que é bem-vindo na cozinha. Minha mãe não fala com ele diretamente, mas também não sai quando ele entra, o que já é um progresso considerável. Tomamos café em silêncio, mas não é um silêncio tenso como os dos últimos dias. É mais contemplativo, como se cada um estivesse organizando os próprios pensamentos sobre como seguir em frente.
Minha irmã desce mais tarde e se junta a nós, contando sobre um sonho que teve onde éramos crianças de novo e estávamos na praia juntos. É uma imagem nostálgica que nos faz sorrir, porque todos lembramos daquelas viagens em família quando as coisas eram mais simples. E de repente percebo que essas memórias não foram apagadas pelo que aconteceu recentemente. Elas ainda existem e ainda têm valor. São a base sobre a qual podemos tentar construir algo novo, mesmo que seja diferente do que tínhamos antes. O importante é que pela primeira vez em muito tempo estamos todos no mesmo lugar, tentando encontrar um caminho comum em vez de lutar uns contra os outros. Durante o dia, cada um faz sua parte para normalizar a situação sem forçar nada. Meu pai liga para o banco para organizar a devolução do dinheiro que pegou, cumprindo a promessa que fez ontem. Minha mãe aproveita para colocar as contas em dia e verificar os danos financeiros reais da situação. Minha irmã volta a estudar para as provas da faculdade que tinha abandonado durante a crise. E eu ajudo em casa, fazendo compras, limpando, cuidando de detalhes práticos que foram negligenciados durante o caos dos últimos dias. São atividades simples, mas que nos dão uma sensação de propósito comum, de que estamos trabalhando juntos para reconstruir nossa vida familiar. Não falamos diretamente sobre os problemas ou sobre planos para o futuro, mas há um entendimento tácito de que estamos dispostos a tentar. E isso já é mais do que eu esperava conseguir quando voltei para casa ontem. No final da tarde, quando estamos todos na sala de novo, minha mãe finalmente quebra o silêncio que mantinha com meu pai desde que ele voltou. Não é uma conversa profunda ou uma reconciliação dramática, apenas um comentário sobre a necessidade de trocar uma lâmpada queimada. Mas para nós, que conhecemos minha mãe, sabemos que isso significa que ela está disposta a incluí-lo novamente nas questões domésticas básicas. É um primeiro passo pequeno, mas significativo, na direção da reconstrução da nossa família. Conforme os dias passam, estabelecemos uma nova rotina que acomoda a realidade atual, sem ignorar o que aconteceu. Meu pai dorme no quarto de hóspedes, dando espaço para minha mãe processar os próprios sentimentos sem pressão. Eles conversam quando necessário, sobre questões práticas, mas ainda não retomaram a intimidade emocional que existia antes. E está tudo bem assim, porque cura verdadeira não pode ser forçada ou apressada. Minha mãe precisa de tempo para decidir se quer tentar reconstruir o casamento ou se prefere seguir caminhos separados. E essa decisão tem que ser dela, sem influência ou pressão de ninguém. O que importa é que a hostilidade aberta diminuiu, que conseguimos conviver no mesmo espaço, sem explosões constantes de raiva ou ressentimento. Eu decido ficar algumas semanas para ajudar na transição, adiando meus próprios planos até ter certeza de que a situação se estabilizou. Não é sacrifício, é escolha, porque finalmente sinto que posso contribuir positivamente para esta família em vez de ser vista como um problema. E depois de meses me sentindo rejeitada e sem lugar no mundo, ter um papel útil na reconstrução da minha família é profundamente gratificante. Descobri que às vezes precisamos nos afastar para entender nosso verdadeiro valor. Precisamos perder algo para aprender a lutar por ele. E mesmo que nossa família nunca volte a ser exatamente como era antes, estou orgulhosa do que estamos construindo agora, baseado na honestidade e no perdão genuíno. Uma semana depois, minha mãe toma uma decisão que surpreende a todos nós. Ela anuncia que quer fazer terapia familiar, que acredita que todos precisamos de ajuda profissional para lidar com o trauma e reconstruir relacionamentos saudáveis. É uma sugestão corajosa, porque significa estar disposta a trabalhar na reconciliação em vez de simplesmente desistir. Meu pai concorda imediatamente, obviamente disposto a fazer qualquer coisa para ter uma chance de reconquistar a confiança da família. Minha irmã e eu também apoiamos a ideia, porque reconhecemos que há feridas profundas que precisam ser curadas adequadamente. A primeira sessão é tensa e emocional, com muito choro e confissões difíceis, mas também marca o início oficial do nosso processo de cura. O terapeuta nos ajuda a entender que reconstruir confiança é um processo longo que exige paciência e comprometimento de todas as partes. Nos ensina que perdão não significa esquecer ou minimizar o que aconteceu,
mas escolher trabalhar juntos para criar algo melhor. Durante essas sessões, descobrimos coisas sobre nossa família que nunca tínhamos percebido antes, padrões de comunicação problemáticos que existiam há anos e que talvez tenham contribuído para a crise. E lentamente, sessão após sessão, começamos a desenvolver formas mais saudáveis de nos relacionar, baseadas na honestidade e no respeito mútuo. Não é um processo fácil ou rápido, mas é real e duradouro, construído sobre bases sólidas em vez de ilusões frágeis. 2 meses depois de tudo começar, estou sentada na varanda da casa onde cresci, observando o pôr do sol e refletindo sobre tudo que mudou. Nossa família não é a mesma de antes. Provavelmente nunca será, mas se tornou algo novo e em muitos aspectos melhor. Aprendemos a valorizar a honestidade acima da harmonia superficial, a enfrentar problemas em vez de escondê-los. Meus pais estão tentando reconstruir o casamento com a ajuda de terapia de casal, um processo lento, mas promissor. Ainda dormem em quartos separados, ainda há momentos de tensão e desconforto, mas também há momentos de ternura e conexão que mostram que o amor não morreu completamente. Minha irmã voltou a focar nos estudos e está mais madura, menos ingênua sobre as complexidades da vida adulta. E eu aprendi que, às vezes, proteger as pessoas que amamos significa contar verdades dolorosas, mesmo quando preferíamos poupá-las do sofrimento. Aprendi que família não é sobre perfeição ou ausência de problemas. É sobre estar disposto a lutar pelos relacionamentos mesmo quando tudo parece perdido. É sobre perdoar sem esquecer, sobre reconstruir sem ignorar o passado, sobre escolher o amor mesmo quando ele machuca. E enquanto observo o sol se pôr sobre a cidade onde cresci, sinto gratidão por ter tido a coragem de voltar para casa quando minha família precisava de mim. Porque no final das contas, foi isso que nos salvou. A disposição de lutar uns pelos outros, mesmo quando estava difícil. A recusa de desistir, mesmo quando parecia impossível consertar o que estava quebrado. Esta experiência me ensinou que perdão é um processo, não um evento único. Que reconstruir confiança exige tempo, paciência e muito trabalho de todas as partes envolvidas. Que às vezes as maiores traições vêm das pessoas que mais amamos, mas que isso não significa que devemos desistir de amar ou confiar. Significa apenas que devemos escolher com mais cuidado, estabelecer limites mais claros, exigir honestidade verdadeira em vez de aceitar mentiras confortáveis. Hoje nossa família conversa de verdade, sobre coisas reais, sem medo de conflitos ou verdades desconfortáveis. Ainda há trabalho a fazer. Ainda há feridas que não cicatrizaram completamente, mas há esperança real de que podemos construir algo duradouro e saudável. E isso vale mais que qualquer ilusão de perfeição que tínhamos antes. Porque o que temos agora é real, é honesto. É baseado no conhecimento verdadeiro de quem somos como pessoas, com todas nossas falhas e virtudes. E mesmo que doa às vezes, mesmo que seja mais complicado que as fantasias do passado, é nosso de verdade. E isso faz toda a diferença do mundo. Escrevo isso sabendo que nossa história ainda está sendo escrita, que não sei exatamente como vai terminar, mas confiante de que estamos no caminho certo. Porque escolhemos a verdade em vez da mentira, o perdão em vez da vingança, a esperança em vez do ressentimento. E essas escolhas, por mais difíceis que sejam, sempre nos levam para um lugar melhor. Hoje, 6 meses depois de tudo que aconteceu, posso dizer honestamente que nossa família se tornou mais forte do que era antes da crise. Não porque ignoramos o que aconteceu ou fingimos que foi apenas um mal-entendido, mas porque enfrentamos a verdade de frente e escolhemos trabalhar para algo melhor. Meus pais estão morando juntos novamente, mas o relacionamento deles mudou fundamentalmente. Há mais conversas, mais honestidade, mais respeito mútuo. Minha mãe estabeleceu limites claros sobre o que aceita e o que não aceita, e meu pai demonstra todos os dias que está comprometido com a mudança real. Ele cortou completamente o contato romântico com a outra mulher, mantendo apenas o compromisso financeiro com o filho,
que agora minha mãe sabe e aceita como parte da nova realidade. É complicado, é doloroso às vezes, mas é honesto. E honestidade é a base sobre a qual estamos construindo nossa nova vida familiar. Minha irmã se formou na faculdade e diz que nossa crise familiar a ensinou mais sobre relacionamentos e responsabilidade do que qualquer livro poderia ensinar. E eu voltei para minha própria vida, mas agora, com a certeza de que tenho uma família de verdade para voltar quando precisar. Uma família que me conhece completamente, que viu meus defeitos e virtudes e que escolheu me amar mesmo assim. Isso é mais valioso que qualquer ilusão de perfeição que tínhamos antes, porque é real e duradouro. E quando olho para trás, para todo o sofrimento e confusão daqueles primeiros dias, percebo que cada momento difícil foi necessário para chegarmos onde estamos hoje. Cada lágrima, cada briga, cada momento de desespero contribuiu para a nossa cura e crescimento. A lição mais importante que aprendi é que família não é sobre ausência de problemas. É sobre como enfrentamos os problemas juntos. É sobre a disposição de lutar pelos relacionamentos mesmo quando está difícil, de perdoar mesmo quando dói, de recomeçar mesmo quando tudo parece perdido. E que às vezes as maiores crises podem se tornar oportunidades de crescimento e fortalecimento se estivermos dispostos a fazer o trabalho necessário. Hoje, quando nos reunimos para o jantar de domingo, há uma qualidade diferente na nossa convivência. Conversamos sobre coisas reais, compartilhamos preocupações verdadeiras, rimos de forma genuína. Não somos uma família perfeita, nunca fomos e nunca seremos, mas somos uma família verdadeira. E isso é suficiente. É mais que suficiente. É tudo o que sempre quisemos sem saber. Porque no final das contas, o que importa não é evitar problemas ou manter aparências. É estar disposto a lutar pelo que realmente importa. É escolher o amor mesmo quando ele machuca. A verdade mesmo quando é inconveniente. A esperança mesmo quando tudo parece perdido. E quando faço essas escolhas, quando vejo minha família fazendo essas escolhas todos os dias, sei que estamos exatamente onde devemos estar. Que nossa história, por mais complicada que tenha sido, nos trouxe para um lugar de autenticidade e amor verdadeiro que não trocaria por nada no mundo. Escrevo estas palavras numa tarde qualquer, sentada na mesma varanda onde costumava fugir quando era adolescente e achava que meus pais não me entendiam. É engraçado como os lugares ficam os mesmos, mas nosso olhar sobre eles muda completamente. Esta casa testemunhou nossa pior crise, mas também nossa maior transformação. Estas paredes viram lágrimas de desespero se transformarem em lágrimas de alívio. Viram palavras de ódio se transformarem em pedidos de perdão. Viram uma família se despedaçar e depois se reconstruir de forma mais forte e verdadeira. E eu, que saí daqui me sentindo rejeitada e incompreendida, voltei para me tornar uma ponte entre pessoas que amo, uma força de união em vez de divisão. Não foi fácil, não foi rápido e definitivamente não foi sem dor, mas foi real, foi verdadeiro, foi transformador de uma forma que nunca imaginei ser possível. Hoje entendo que às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Precisamos quebrar completamente para poder reconstruir de forma melhor. E que o amor verdadeiro não é aquele que nunca enfrenta desafios, mas aquele que sobrevive aos piores momentos e sai fortalecido do outro lado. Nossa família passou por isso. Cada um de nós passou por isso individualmente. E saímos melhores do que éramos antes. Não perfeitos, não sem cicatrizes, mas melhores, mais honestos, mais conscientes, mais gratos pelo que temos. E isso vale mais que qualquer fantasia de família perfeita que poderia ter mantido se tivéssemos continuado fingindo que problemas não existiam. Se eu pudesse dar um conselho para alguém passando por uma crise familiar semelhante, seria este: não desista antes de tentar de verdade. Não aceite mentiras por amor à paz, mas também não deixe o orgulho impedir o perdão verdadeiro. Lute pela verdade, mesmo quando dói, porque apenas sobre verdade se pode construir algo duradouro. E lembre-se de que perdoar não significa esquecer ou permitir que os mesmos erros se repitam. Significa escolher trabalhar para algo melhor,
em vez de ficar preso no passado. Significa dar às pessoas que erraram a chance de mostrar que podem mudar, sem abrir mão da sua dignidade ou dos seus limites. É um equilíbrio delicado, mas possível quando há amor genuíno e disposição real de mudança. Hoje, quando olho para minha família, vejo pessoas que conheço de verdade, com todos os defeitos e virtudes, com todas as complexidades e contradições que fazem parte da natureza humana. E os amo exatamente assim, sem ilusões, sem expectativas irreais, mas com esperança genuína de que podemos continuar crescendo juntos. Porque família não é sobre perfeição, é sobre presença, é sobre escolher ficar, escolher lutar, escolher amar mesmo quando é difícil. E quando fazemos essas escolhas todos os dias, quando construímos nossa vida sobre essas bases sólidas, criamos algo que pode resistir a qualquer tempestade, algo real, algo verdadeiro, algo que vale a pena ser chamado de família.